Hoje um procedimento, um processo aqui na igreja, um processo de formação bíblica, teológica, que vai envolver o tempo de vocês, vai envolver a vida de vocês durante algum tempo. Não sei exatamente quanto, mas eu vou explicar depois no final como é que vai funcionar a questão do curso. Mas antes de falar do curso propriamente dito, eu me preparei para passar para vocês hoje, nessa aula magna, nessa aula inaugural, uma prévia da visão, da missão do Instituto Rockman, o que é o Instituto Rockman, como ele nasceu e quais são os eixos principais que norteiam esse ministério, esse curso, essa formação. Esse interesse, essa busca, essa sede, a fome da palavra é o principal para que a gente tenha o primeiro impulso de conhecer a palavra de Deus. O que nós buscamos através do Instituto Rockman, e isso foi o motivador na época, quando nós iniciamos, é de trazer pessoas, despertar pessoas para ler a palavra e para compreender a palavra. Porque todos nós sabemos aqui, quem já parou para ler a Bíblia é um livro inicialmente difícil de entender, né, uma linguagem rebuscada, uma linguagem que foi escrita em uma outra língua, uma outra cultura, existem diversos abismos, sejam históricos, sejam culturais, para que a gente consiga entender. São autores que pensavam de uma outra forma, em um outro tempo, uma outra época, muito, muito distante da nossa, e por isso que às vezes é tão difícil a gente compreender. Mas o Instituto Rockman, ele vem justamente para atender essa demanda, essa necessidade. Primeiro, despertar para a leitura, porque nós somos um povo que não foi acostumado a ler, não foi estimulado a ler. Desde o berço, nós, brasileiros, infelizmente, não temos esse hábito. Então, só o fato de vocês estarem aqui já é um sinal para romper isso daí. Despertar para a leitura. Você se colocar lá sentado na cadeira, na mesa e parar para realmente ler. E esse é o primeiro desafio nosso do Instituto, de você parar e ler a Bíblia. Não só ler a Bíblia, a gente tem os nossos livros também. É claro que o principal é a Bíblia. Se você não tiver tempo para ler tudo, que você lê, então, primeiramente a Bíblia, que é o livro mais importante, porque todos os nossos livros, nós temos 16 livros, eu vou falar disso depois, todos eles são ferramentas para a compreensão da Bíblia. Os livros não substituem a leitura da Bíblia. Isso é o primeiro ponto, que eu queria destacar. Que você se acostume e tenha o hábito de ler a palavra. Inclusive, nós temos uma tabela de leitura bíblica que vai estar disponibilizada na plataforma. Quantos aqui já entraram na plataforma? Só para eu, mais ou menos, certo. Depois nós vamos falar disso também. Mas lá nós vamos deixar uma tabela de leitura, onde você vai poder não ler toda a Bíblia. Claro que se você quiser ler toda a Bíblia, melhor ainda. Mas eu não consigo ter tempo. Então, você vai ter alguns textos chaves, alguns textos principais, que vão lhe dar um entendimento daquilo que você está lendo. Nosso objetivo é que você leia a Bíblia toda, se você conseguir, ou se você não ler ela toda, pelo menos os textos principais, para que você possa entender a Bíblia toda, pelo menos. Tá? Nós vamos passar por todos os livros da Bíblia, isso é importante dizer também. Você vai ter a oportunidade de ler cada um ou parte de cada um dos livros, são 66 livros, a Bíblia é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Nós queremos passar por todos eles e por cada período da Bíblia, cada período em que cada livro foi escrito. Então, nós temos depois também, ao final de cada disciplina, de cada livro, uma prova, uma avaliação, que também não é para assustar ninguém, mas é para poder te estimular também a avaliar aquilo que você reteve de conhecimento, de aprendizado. Tá? Bom, então, nós vamos falar hoje, agora, nesse primeiro momento, de a importância de termos mentes formadas na palavra, mentes forjadas pela palavra. E para tratar disso, eu vou falar de 3 personagens bíblicos, que fizeram uma grande diferença no seu tempo, que foram absolutamente usados por Deus para transformar o seu tempo, a sua geração. E o primeiro deles é Moisés. Vamos passar o próximo slide? O primeiro deles é Moisés. Então, qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é quando ele escolhe as pessoas que ele vai usar. Ao longo da história bíblica, Deus sempre chamou homens preparados intelectual e espiritualmente. Deus sempre buscou usar pessoas. Nós vamos falar aqui sobre 3 personagens. O primeiro deles é Moisés, depois vou falar sobre Daniel e, por último, o apóstolo Paulo. Esses 3 representam o mesmo padrão divino de mentes que foram moldadas pela palavra eterna, pela revelação divina, e foram equipados com o conhecimento da sua época.
Então nós temos 3 eixos principais que estruturam o Instituto Rockman. Pode passar o próximo slide. 3 eixos principais que nós vemos essas características que eu vou citar nesses 3 homens. Também tem outros personagens bíblicos que apresentam essa, mas eu escolhi esses 3 para a gente também não demorar tanto tempo. Os 3 eixos fundamentais do Instituto Rockman são conhecimento da palavra, em primeiro lugar, conhecimento da palavra de Deus, né? Conhecimento da palavra dos homens, da linguagem do seu tempo, da palavra, da ciência humana e também integridade moral. Tá? Então, em primeiro lugar, conhecer muito bem a Bíblia, conhecer muito bem a palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, todos nós sabemos, Ele deu uma palavra para Adão. E daí a serpente veio e deu outra palavra, diferente daquela que Deus tinha dado. E Adão, todos nós sabemos, não deu voz, não deu ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, e por isso é que nós tivemos uma história de queda, de decadência e de corrupção na humanidade. Tudo por causa da desobediência de Adão em relação à palavra de Deus. Por isso que conhecer muito bem a palavra é o primeiro requisito para que nós tenhamos uma mente formada e forjada na palavra. Conhecer a ciência eterna, aquela que não muda, o fundamento que percorre durante todas as épocas, durante todas as eras. Deus tem uma palavra só e essa palavra não muda. E todos nós temos essa palavra à nossa disposição. Hoje até de forma digital também. Então, nenhum de nós tem a desculpa de dizer, mas eu não sabia, eu era ignorante e eu não tive acesso. Não, todos nós temos acesso, todos nós podemos nos tornar doutores na Bíblia, conhecedores profundos das Escrituras. Outro eixo é o conhecimento da palavra dos homens, eu coloquei desse jeito, mas seria o conhecimento da ciência do nosso tempo. O conhecimento da linguagem que é utilizada no nosso tempo. Porque se nós dominamos a palavra de Deus e nós dominamos a linguagem humana, a linguagem a qual é utilizada todos os dias, em todas as narrativas que nós somos confrontados todos os dias, que é a ciência do temporal, essa ciência muda, diferente da palavra de Deus. A linguagem humana ela vai mudando no decorrer das épocas, das eras. Tá? Isso é importante que a gente perceba, porque ela também depende do contexto em que ela é aplicada. A palavra de Deus não depende do contexto. Ela é válida para todas as épocas. Mas a palavra dos homens, no caso a ciência humana, ela vai mudando, ela vai se desenvolvendo. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, formados na palavra, precisamos entender essa diferença. E precisamos dominar tanto uma coisa quanto a outra. E o outro eixo é a integridade moral. Porque nada adianta nós sabermos, nós temos um acúmulo de conhecimento, saber tudo da Bíblia, saber tudo da ciência, só que não ter um relacionamento com Deus, não ter uma relação com Deus. Ou seja, você acumula um monte de informação, mas aquilo não te serve de nada para mudar a sua própria vida. A pessoa que não tem uma vida com Deus, não tem um comportamento transformado, não deixa a palavra entrar no coração. O comportamento continua o mesmo. Não tem uma vida no altar. Então, para que exista uma integridade moral, é preciso que esse conhecimento todo da palavra e da ciência sejam vivenciados. É preciso ter vida com Deus, é preciso ter um comportamento transformado, vida no altar e vivência dos princípios da palavra. Bom, agora entrando, próximo slide, propriamente dito, em Moisés. Lucas, que foi o autor de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, onde conta a história do início da igreja. Ele diz lá no capítulo 7, versículo 22, aqui é Estevão que está falando, quando um pouquinho antes dele ser apedrejado, naquele discurso, antes de ser morto, ele traz uma síntese, um resumo da história de Israel, de como Deus fez para se revelar à humanidade. Então, no ponto que ele chega, ele está falando de Moisés, ele diz isso. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, por que Moisés foi tão profundamente usado por Deus naquela época? Porque ele era alguém diferenciado. Ele foi alguém que, todos nós acho que conhecemos a história, ele foi educado no palácio de Faraó. Desde o início do seu nascimento, e isso é importante ser dito, ele foi perseguido, ele passou por provação, ele passou por opressão. Na época dele, qual era o império que dominava o mundo? O Egito. O Egito era
o império que dominava e que oprimia todas as nações. E a gente sabe pela história que Moisés teve que ser lançado no rio para poder ser salvo. Então, ele foi colocado lá no cesto, próximo slide, ele foi colocado lá no cesto para poder fugir da perseguição, ou seja, desde bebê ele já estava sentindo a opressão do seu tempo. Então, apesar de toda a opressão, aprove a Deus preparar um escape, uma salvação para Moisés, porque Deus tinha um plano para usar Moisés. Deus tinha um projeto com Moisés. Só que para que Deus pudesse utilizar Moisés na sua obra, ele teve que prepará-lo. Ele teve que separar Moisés, tanto que aprove a Deus mudar as circunstâncias para que ele fosse para onde? Dentro do palácio. Ele, claro, a filha de Faraó o encontrou no rio e o deu para sua própria mãe o criar. Mas depois ele foi forjado dentro da ciência dos egípcios. Ele recebeu toda a formação, toda a educação da corte. Ele recebeu o conhecimento daquilo que havia de mais avançado naquela época. Toda a ciência egípcia, todo o conhecimento em termos de astronomia, de matemática, Moisés, então, recebeu esse conhecimento. E é por isso que ele estava sendo preparado como um grande líder, um grande libertador daquela situação de opressão a qual o seu povo mesmo vivia. Porque a gente conhece a história, depois que José havia morrido, passaram algumas gerações e o povo cresceu de forma extraordinária, mas cresceu lá no Egito, porque José estava no Egito e todos os seus irmãos depois também foram para o Egito. E depois de algum tempo, alguns anos, aquele povo começou a ser oprimido. Então, se hoje você pode pensar, nossa, como o brasileiro é oprimido, A gente está vendo uma situação política que todos sabem, e a gente sempre conversa, E a gente sente essa opressão por questão de um governo injusto, e aqui eu falo não só do governo atual, mas quem tem mais idade sabe que há muitos anos a gente enfrenta crises políticas no Brasil, há muitos anos, isso não é de agora, e a gente sente a opressão porque isso acaba oprimindo a nossa vida financeira, acaba oprimindo a nossa vida social, muita gente não consegue ascender, não consegue ter uma profissão digna, não consegue avançar na vida, não consegue conquistar patrimônio, por causa dessa opressão, é tributo, é opressão desde a tenridade, desde o colégio, da educação que a gente tem, na faculdade, isso é no trabalho, na profissão, a gente sente essa opressão, e eu quero dizer para você que em todas as épocas, desde lá da época do período bíblico, em todas as gerações a gente tem um contexto de opressão. O povo de Deus nunca viu, o céu só vem depois, Enquanto a gente está aqui na terra, a gente vai sim passar por todo tipo de aflição, por todo tipo de pressão, por todo tipo de dor, de sofrimento, não só por causa, citando aqui só a questão de governo, de política, mas não é só isso que nos oprime, A gente tem diversos fatores na nossa vida, como a doença, como o próprio as decorrentes da natureza, eventos da natureza que às vezes acontecem, situações de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas às vezes da família que nos oprime, pessoas que estão próximas da gente, às vezes amigos que nos traem, ou seja, nós estamos na terra, nós estamos sendo o tempo todo, podemos passar por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, mas nesse momento eu quero destacar o aspecto político. Eu quero destacar o aspecto de governo. Moisés, então, sentia na pele essa opressão, e o seu povo também sentia essa opressão. E Deus estava levantando, então, Moisés para ser usado para libertar e para salvar o seu próprio povo. Da mesma forma, hoje, Deus também está à procura de pessoas que Ele quer formar na palavra, que Ele quer formar na ciência do nosso tempo, pessoas que queiram viver a integridade do princípio eterno para poder fazer diferença na terra. Para poder libertar e salvar o nosso povo, a nossa geração, a nossa sociedade, as pessoas que nós amamos e até mesmo os nossos inimigos, Porque esse é o nosso papel, essa é a nossa chamada, essa é a nossa vocação. É a mesma que Deus deu a Moisés, de libertar o seu povo por meio do quê? Do conhecimento da palavra eterna, porque Moisés foi educado também, antes de ser educado na ciência egípcia, ele foi educado na palavra de Deus, foi educado nos princípios, porque Moisés, para quem não sabe, foi o autor de 5 livros da Bíblia.
O autor, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Torá, a Torá, que são os 5 primeiros livros, foi traduzido depois para o grego como Pentateuco. Penta significa 5 e teuco, livros. Então são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Deus usou Moisés não apenas para libertar o seu povo naquela época, como também para receber a lei e para escrever a palavra de Deus. Ele foi usado para escrever a palavra de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Hoje nós não precisamos mais escrever a palavra, mas nós precisamos interpretar a palavra. Então a responsabilidade também é grande, porque nós temos hoje pessoas distorcendo a palavra. E como é que a gente vai conseguir discernir aquilo que é a verdade da mentira? Quando pessoas se dispuserem a se dedicar a ler a Bíblia, a ler a palavra e a conhecer a palavra, a se aprofundar na palavra, a conhecer esse livro, para daí sim nós podemos ser usados para libertar o nosso povo também. Amém? Bom, próximo slide. A formação de Moisés, eu já disse isso, só reforçando, foi dupla. Ele conhecia tanto a ciência egípcia, a escrita, porque nós vamos ver isso na disciplina de introdução bíblica. Deus usou a escrita. Antes de Moisés ter escrito, não existia palavra escrita, existia só palavra oral. Então foi com Moisés que a Bíblia começou a ser escrita. Então ele foi educado na escrita, na época, a escrita que tinha disponível na sua época, a matemática, a astronomia, a política, e ele começou a adquirir conhecimento da sua época, o conhecimento mais avançado que tinha. E também ele foi educado na língua hebraica, porque ele escreveu esses 5 primeiros livros em hebraico. Aliás, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua dos hebreus, que veio depois a dar o povo judeu. A gente vai falar disso também. Tudo isso que eu estou falando é só uma prévia, tá? É só um panorama, assim, um apanhado geral. Ele foi ensinado, então, por sua mãe, a fé dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Ele foi ensinado a respeito de toda essa história pelos seus pais, pelos seus avós. A sua própria mãe, que conhecia essa história, porque ela era passada oralmente de pai para filho. Moisés foi educado, então, e entendeu e aprendeu a respeito do Deus de promessas, o Deus que chamou Abraão para dele constituir um povo. Naquela época estava iniciando ainda esse povo, que veio então a se tornar um povo gigantesco, e daí tem toda a história desse povo, que é a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é, na verdade, a história desse povo. Do povo que começou lá com Abraão, com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, e José, e depois Moisés. E toda essa história é a narrativa do Antigo Testamento, para que depois tudo isso aponte para Jesus, na verdade. Então, é importante eu dizer isso, né, que o Antigo Testamento é a história desse povo. Próximo slide. O chamado, então, de Moisés. Moisés liderou a libertação de milhões de pessoas, escreveu a lei, julgou e governou uma nação. A sua formação espiritual e intelectual o capacitou para essa missão extraordinária que moldou a história da humanidade. Não seria exagero eu dizer que nós só estamos aqui hoje por causa de Moisés, lá atrás. Por causa daquilo que ele foi chamado a fazer e a cumprir na sua época. Isso foi tão impactante que mudou o destino da humanidade, de toda a história, porque Deus já estava preparando tudo lá atrás. Então Deus usou esse homem para fazer essas mudanças.